Boa noite a todos. É só para ver como vocês veem. O meu tema é trabalho no grupo. O título é o aprendizado do trabalho no grupo. É meu orientador, a professora Maria Alice. E a gente então inicia a justificativa. O motivo por qual eu escolhi esse tema é porque, assim, na minha concepção, desde que eu entrei, que eu optei pela pedagogia, eu sempre me identifiquei muito nas produções em grupo. Então, sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito, embora nunca, depois da pesquisa, eu vi que eu nunca, de fato, fiz um trabalho em grupo. Eu sempre fazia trabalhos que eles eram retalhados e as pessoas iam fazendo, no final juntava tudo e virava um trabalho único. Então, um dos motivos do trabalho em grupo é uma oportunidade de construir coletivamente o conhecimento e vem um ponto a ponto, porque há educadores que não consideram produtivo por não dominarem a técnica. Eu vou frisar que eu vou trabalhar como técnica, porque ele pode ser trabalhado em sala de aula e em espaços não escolares. Então, o valor acadêmico é uma reflexão sobre as possibilidades que essas produções trazem a professores e alunos e o que pode contribuir, assim, o valor das contribuições que eles fazem para o fortalecimento das relações sociais. Vou focar muito na sala de aula com o auxílio da teoria de Vygotsky, que foi assim, um embasamento total da minha pesquisa. E no que diz respeito à importância, eu busco propor uma mudança de estrutura nas formas de ensinar e aprender. Uma clareza maior do professor no momento em que esse trabalho é proposto, para que os alunos possam aprender, para que possam de fato fazer um trabalho em grupo. Valorizar as produções em grupo enquanto estratégia para a aprendizagem, que é um momento onde a gente vou falar muito disso, nos PCN, não PCN de língua portuguesa especificamente, que ele foca muito o valor das produções em grupo e a contribuição que elas podem fazer para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. O objetivo geral é identificar se o trabalho em grupo possibilita o aprendizado cognitivo dos alunos, bem como sua socialização. Esse objetivo geral, uma pessoa que me auxiliou muito na escola dele foi a professora Cecília, em metodologia. Não foi metodologia, foi fundamentos. Foi no 2 que a gente fez um pré-projeto, que era em ciências ali. E aí ela me auxiliou muito, porque a gente pode, claro, obter a aprendizagem como o reflexo dessa aprendizagem pode estar na turma. Você pode pensar em atividades que busquem uma interação da turma. Então, ele é importante para o cognitivo e para o lado social e afetivo. Os objetivos específicos. Identificar se o trabalho em grupo pode atuar como facilitador de relações sociais. Estabelecer elos entre o trabalho em grupo em sala de aula de quinto ano e a teoria de Vygotsky. E compreender por que educadores não simpatizam com a técnica do trabalho em grupo. Bom, quando a gente identifica na sala de aula se ele pode atuar ou não como facilitador de relações sociais, a gente pode trazer as atividades que foram feitas a partir da observação em campo, as atividades que foram feitas mesmo fora da faculdade. Porque a sala de aula que eu pude estar observando, o trabalho ele transcorria dessa maneira que eu coloquei. Que era um pensava, os outros, alguns conversavam e tal, mas de que forma que era separado. Em uma turma que eu vi, a professora escolhia aquele aluno que é melhor com aquele aluno que também é o melhor e colocava um grupo, aí colocava em outro grupo um aluno que ele não estava tão bem no conteúdo, com outros que também não estavam tão bem. Então, o que acontecia? O trabalho daqueles que eram os melhores, ele era excelente, e o trabalho daqueles que não estavam tão bem, ele era sempre muito criticado. Mas ele era criticado e não havia aquele repensar por que ele foi isso. Ele foi criticado porque os alunos estão abaixo da média. Então, o que eu sugiro ao longo do texto? Que é uma coisa que
os teóricos que eu pesquisei, eles sugerem também grupos mesclados, grupos com alunos que estejam bem no conteúdo, com aqueles alunos que não estejam de repente tão bem. Então, dessa forma, você vai criar um equilíbrio entre esses alunos e vai poder ter um trabalho mais homogêneo, onde as pessoas, um vai poder aprender com o outro. A observação feita dentro da teoria de negócio na sala de quinto ano foi importantíssima para compreender, para que eu pudesse compreender a teoria dele que diz respeito ao desenvolvimento proximal, e o real. Porque ele foca muito que é aquela criança que precisa de um auxílio ainda do professor, que ele ainda não está pronto, ele está na zona de desenvolvimento proximal. Então, ele busca, essa busca assim, da zona de desenvolvimento proximal para real pode ocorrer dentro de um grupo. De repente, com essa mescla dos alunos que estão melhores, poder ajudar aqueles que não estão tão bem. Então, essa observação foi fundamental para poder comprovar o que diz a teoria de negócio, para poder comprovar e colocar nos objetivos específicos. Quanto aos professores que não simpatizam com a técnica, tem até uma professora que ela meio que me chocou muito nas respostas que ela dá, que ela tem, embora ela tenha 30 anos, ela esteja aí entra um pouco da ideia de formação continuada, que ela fala que vai desgastar a profissão, isso e aquilo, ela dá algumas respostas que assustam, não pelo fato da resposta dela, mas pelo medo do que pode gerar naqueles alunos que ela está lecionando. Então, grande parte desses professores que não simpatizam com a técnica muitas vezes pelo desconhecimento, por não saber trabalhar com a técnica e julgá-la ineficaz, porque não tem os resultados que de repente eles pretendiam que tivesse. A situação problema é de que maneira o professor deverá trabalhar para que essas produções em grupo atinjam seus objetivos satisfatórios. E os casos que não deram certo podem ser trabalhados de que forma para se tornarem satisfatórios. É aquilo que eu foquei antes. Ele pode obter, até mesmo por testes diagnósticos em sala de aula, ele pode ver aqueles alunos que estão bem com aqueles alunos que não estão tão bem, buscar mesclar grupos para haver um equilíbrio, para poder, de repente, atingir esses objetivos satisfatórios. E, no caso, quando não atinge, há a necessidade de repensar por que aquilo não deu certo. Ou o que pode ser feito para que, de repente, possa vir a dar certo. As hipóteses. Através do trabalho em grupo, é possível que um aluno aprenda com o outro? As produções em grupo possibilitam as relações sociais e o aprendizado cognitivo. E o trabalho em grupo atua como um fator preponderante para as relações sociais. O aluno pode sim aprender com o outro, a gente vê isso colocado explicitamente no PCN de língua portuguesa, quando ele fala da importância do aluno se situar e de poder compreender o que o outro pensa e o que o outro busca para si. Então, o que a gente vê nesse caso é que o que um aluno tem e o que o outro não tem, ele pode passar a aprender, até por questões de vergonha de perguntar na frente da turma toda, ele se sente mais à vontade de perguntar para um amigo. Então, ele pode realmente aprender com o outro colega, buscando sempre no outro aquilo que ele não sabe. Mas aí entra a importância da atuação da professora, de focar no aluno. De repente, um aluno pode ensinar ou então repassar um conhecimento errado. E aí a professora tem que entrar colocando, se posicionando e falando, não, isso é assim, assim, assim. Uma técnica que exige um acompanhamento muito grande da professora. As produções de grupo possibilitam as relações sociais, sim, porque ela auxilia uma maior interação entre a turma e de fato, um fator preponderante para essas relações. A fundamentação teórica vem em Regina Haidt e Marta Scarpato, aí no primeiro capítulo traz a delimitação do tema, né, que ele foca o trabalho em grupo como uma possibilidade de
uma troca de conhecimento que gera aprendizagem. O processo histórico, que eu trato que desde as épocas primitivas, que se trabalha em grupo, que se pensa desde Karl Marx, que ele pensa no trabalho em grupo, para o trabalho, mas o trabalho não em escola, o trabalho financeiramente como mão de obra. Aí entra o PCM de língua portuguesa, super importante para o resultado final dessa pesquisa, que foi o que me fez desde o terceiro semestre escolher esse tema na aula de fundamentos de língua portuguesa, que ele traz a importância dessas produções em grupo para o aluno e para o professor. O capítulo 2 e 3 foca muito Vygotsky, que traz as relações sociais, a afetividade e o desconhecimento dos professores. E o capítulo 2 e 3, até se vocês digitarem o título na internet, vai aparecer com um artigo de Luiz Carlos Menezes, que foca o aprendizado do trabalho em grupo, que foi um artigo na internet que eu achei, mas que ele publicou na revista Nova Escola. E aí o capítulo 2 e 3 traz o desenvolvimento cognitivo, as metodologias ultrapassadas, e por isso muitas vezes são ineficazes, e o aprender a respeitar o outro, que é super importante. E com essas produções em grupo, o aluno aprende a se situar no mundo e a respeitar o outro. Ele aprende, ele consegue separar essa coisa de ter o outro e poder aprender aquilo que o aluno tem a passar com respeito. O tipo de metodologia, pesquisa bibliográfica e de campo, amostra com professores de rede pública e particular de ensino, instrumentos de questionário e entrevista, procedimentos. A pesquisa bibliográfica foi feita junto aos autores como Vygotsky, Balon, Piaget e Menezes. A análise de dados traz uma pergunta que eu fiz aos alunos e que eu pergunto para eles: você acredita que através dos trabalhos em grupo você pode fortalecer suas relações de amizade com seus colegas? Aí 75% respondem que sim, 15% que talvez, 10% que não. Então o que a gente vê? Os próprios alunos entendem que há a possibilidade dele aprender com o outro colega. Isso se dá por meio dos trabalhos em grupo. As considerações finais. O trabalho em grupo atua como fortalecedor de relações sociais. Isso pode ser constatado ao longo da pesquisa. Ele auxilia de maneira significativa ao desenvolvimento cognitivo dos alunos. As atividades precisam ser melhores planejadas para que atinjam o êxito. Aí entram os professores, porque as atividades em grupo elas não podem ser propostas de maneira que você coloca, joga assim, a atividade, eu não trabalho em grupo, não, ela tem que ser pensada, ela tem que ser debatida junto com o coordenador, para que não deixe dúvidas no momento da explicação, aqui tem uma clareza para que os alunos possam entender o porquê estão fazendo aquela atividade. E ao professor cabe orientar e intervir nos casos de dúvida e disciplina e discordância. E aí uma frase que eu achei bem interessante para que diz respeito às relações sociais, que está no livro do Pequeno Príncipe, e a gente só conhece bem as coisas que cativou. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma, compram tudo já pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa. Então é fundamental em sala de aula que haja o respeito, que o aluno seja cativado tanto pelo professor quanto pelos outros alunos, para que possam existir atividades que atinjam os objetivos previamente estabelecidos. Não vou fazer agradecimento igual a extradição, vou chorar, né? E eu agradeço a todos que vieram, as professoras da banca, e bom, é isso.